Fala pessoal, beleza? Que jogão pudemos assistir hoje pela semifinal da Champions League, nessa terça-feira, Inter de Milão e Barcelona, 4-3 Inter na prorrogação. Cara, assim, um jogo com muita coisa pra gente falar, pô, um jogo que, sinceramente, quando você tá assistindo, tem hora que você até se perde pra fazer análise, porque você tá tão focado no jogo e você acaba torcendo pros dois times ao mesmo tempo. É muito doido, cara, mas assim, é jogo de gente grande, de time grande, numa semifinal que tem mais peso ainda. Eu costumo dizer, né? Chutei minha vida inteira isso, que jogo grande a gente não pode errar, é no detalhe. E um jogo como esse, você comete 4 erros, você toma 4 gols, você comete 3 erros, você toma 3 gols, né? Foi o caso de hoje. Cara, vamos tentar começar um pouquinho pela parte tática, né? É, a gente costuma muito. Hoje em dia, tem muito peso o que o treinador propõe para o jogo e a gente costuma falar, né, que aqui no Brasil, principalmente, a gente vê muita coisa repetida, principalmente informações. E é bem claro, tá? Deixar claro que posição não é o mesmo que função. Então, não necessariamente um time que joga com a mesma formação, ele tem a mesma proposta, porque dependendo do que o que o treinador quer para cada função, você muda ali a composição de formação dentro do jogo, né? Ou até mesmo uma mudança de formação. Então, posição e função são coisas diferentes, então a gente tem que partir desse princípio, né? Hoje, por exemplo, os dois times entraram mais ou menos do mesmo jeito, né? O Barcelona com o Yamal e Rafinha aberto, que é a principal arma do Barcelona, que são as principais armas do Barcelona, né? Mas o Inzaghi teve uma leitura, cara, o Inzaghi foi muito feliz hoje no primeiro tempo, que foi o que quase matou o jogo, inclusive. Ele anulou, basicamente, os, os extremos, né, do Barcelona. Ele literalmente deu espaço para os laterais jogarem. Foi o que aconteceu, inclusive, no segundo tempo, mas vou chegar lá. Né? Tinha dobra de marcação o tempo inteiro em cima de Rafinha e Yamal. Apesar de serem dois extraordinários jogadores e conseguem sair desse tipo de marcação, vira e mexe, isso vai acontecer com naturalidade, mas dificulta muito, né? Principalmente pelo lado do Yamal, de Marco e Bastoni fizeram uma marcação assim, cara, excelente, porque você conseguir anular a maior parte da jogada do Yamal é uma coisa assim, cara. Hoje em dia, vou te falar que a gente vai ver poucos jogos com uma, com uma marcação tão efetiva no Yamal como a gente viu hoje no primeiro tempo, né? E aí, anulando isso, o Barcelona teve muita dificuldade no primeiro tempo. A Inter entrou, além disso, a Inter entrou com um espírito de jogar semifinal, um espírito como a Inter tem, né? Então, a história, gente, tem que ser respeitada. Quando a gente fala sobre times grandes, o jogo de hoje é a prova disso. Né? O Barcelona com um time melhor, no momento melhor, o campeonato italiano em baixa, e você vê que o Barcelona entra respeitando a Inter de Milão, que se fosse qualquer outro time menor que a Inter, o Barcelona ia amassar o jogo hoje. Então já entra com um respeito, e a Inter, mesmo com o time pior, com o momento pior, com o campeonato pior, se impõe ali dentro do primeiro tempo, no seu estádio, né, que foi lindo que a torcida da Inter fez também. E aí, Inzaghi, né, seguindo essa linha de raciocínio, o Inzaghi foi muito feliz. Anulou principalmente os extremos do Barcelona, e se vocês repararem, no primeiro tempo, as jogadas de perigo da Inter saíam ali do pé do Mkhitaryan, né, e do outro meio que me fugiu o nome agora. Eles davam 2 toques na bola, às vezes. Então, o Barcelona, que é um time que tem a linha alta o tempo inteiro, né? Tinha as suas principais armas anuladas, a Inter recuperava essa bola, e Lautaro e Thuram fizeram um trabalho de posicionamento incrível que eu não via há muito tempo de linha de impedimento. Eles vinham, faziam o balanço para frente e o famoso facão. Então essa bola chegava em 2 toques, às vezes um toque, né, numa ligação direta
da Inter, tanto é que conseguiu abrir 2-0 e não seria nenhum exagero dizer que talvez pudesse sair até com um placar um pouco mais largo do primeiro tempo, né? E aí, na volta, o Hans Flick também, que é um grande treinador e é o que a gente vem falando dos treinadores brasileiros. Cara, hoje foi uma aula de função, posição e leitura de jogo. Porque assim que volta pro segundo tempo, se vocês repararem, a quantidade de vezes que os laterais passaram, né, do Barcelona foi uma coisa absurda. O que ele fez? Os zagueiros abriam, o Frank de Jong vinha dentro da defesa e saía para a armação. No meio ficavam Pedri e muitas vezes Rafinha e Yamal entrando e deixando espaço total para os laterais. Tanto é que o gol saiu assim, o primeiro gol saiu assim, e logo depois quase sai o segundo gol. A partir disso, o Barcelona tem, como eu disse no início, é um time melhor, né? Então, quando se acerta, começa a ter o controle do jogo. E aí, Zague comete um erro ali que eu não entendi muito bem quando ele tirou o Di Marco e botou o Carlos Augusto, que o Di Marco vinha fazer um grande jogo, né? Se não foi por questão física, né, ou de cansaço, né, ou lesão, eu não entendi essa mexida, né? O Carlos Augusto, cara, assim, você entrar para marcar o Yamal é uma coisa assim, é uma tarefa muito difícil. Então não daria pra gente falar aqui que ele entrou mal, porque ele fez o que dava para fazer, né? E aí o Barcelona toma mais o controle do jogo, mas ainda assim a Inter jogando como o Inter o tempo inteiro, tentando se impor, né, com uma vontade incrível, toma a virada no segundo tempo, e na prorrogação consegue o empate e na prorrogação vira o jogo. Então, assim, parabéns para a Inter, um grande jogo da Inter, um grande jogo do Barcelona, um grande jogo dos dois técnicos, mas é aquilo, gente, jogo grande é isso. É um detalhezinho que passa que você perde ou ganha o jogo, né? Cara, queria falar um pouquinho do Yamal. É um garoto de 17 anos, né? Completou 17 anos esse ano. Cara, assim, eu sinceramente não sei até onde esse menino pode evoluir. Porque, cara, esse moleque é um demônio pra defesa. A Inter dobrava a marcação, muitas das vezes triplicava a marcação em cima dele, e mesmo assim ele conseguia arrumar um jeito de sair da marcação. Todas as jogadas do Barcelona do primeiro tempo saíram do pé do Yamal. Apesar de estar muito bem marcado, apesar dos marcadores ainda terem feito um grande jogo, cara, o Yamal ele tem o potencial e a projeção de estar na prateleira dos gênios, tá? Eu sinceramente eu não me lembro de ter visto um jogador com 17 anos desequilibrado do jeito que o Yamal desequilibra um jogo de futebol. E eu tô falando, gente, de prateleira de Messi, de Cristiano Ronaldo, de Neymar, Zico, Pelé, dessa galera. Porque, assim, é uma prateleira fora, fora do normal. Com 17 anos a gente vê um monstro, um absurdo de jogador. Cara, ele faz, exceção a usar a perna direita, ele faz tudo bem, o controle corporal absurdo, uma criatividade absurda. Ele consegue ter a leitura de jogo de, pô, estão me marcando pro fundo, vou por dentro. Ele tem o chute de fora da área, ele toma as decisões normalmente, as melhores decisões possíveis na hora de cruzar, na hora de soltar, na hora de cadenciar. Cara, assim, é um jogadoraço, Yamal. Não sei até onde a gente, se ele vai alcançar o pico que a gente espera que ele alcance, mas se continuar desse jeito, cara, a gente está vendo aí um dos grandes gênios do futebol mundial da história, tá? Então é isso, gente. Para não ficar muito longo o vídeo, né? Parabenizar a Inter, parabenizar o Barcelona. Chegar a uma semifinal de Champions não é fácil. Esse time vem fazendo um grande trabalho e também é um time que tem um potencial para chegar muito longe. Beleza? Curtiu? Curte aqui nosso vídeo, ajuda a gente, compartilha, comenta. Se não curtiu também, curte aí para ajudar o canal, beleza? E no mais,
Pode isso, Armando?